Bom, o nosso primeiro vídeo, ele vai falar sobre o tão temido texto dissertativo. Ainda não é na questão do modelo Enem, a gente vai falar na questão genérica da coisa, tá? A estrutura básica. Por que não o modelo Enem? Porque tem algumas diferenças, né? Então, primeiro a gente vai aprender o arroz com feijão e aí depois a gente parte para um modelo mais elaborado. Quando a gente pensa em texto dissertativo, eu sempre sou muito questionada por que eu tenho que aprender a fazer isso. E daí eu já arrebato com a questão de que você precisa aprender a argumentar. Argumentar é para a sua vida inteira, né? Então não é questão só de você ir lá, saber escrever, fazer algo bonitinho, entregar uma redação, pronto e acabou. Você vai utilizar essa habilidade para o restante da sua vida. Então, se você aprender a montar uma estrutura de um texto dissertativo bacana, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, você vai conseguir estruturar as ideias, apresentar de forma mais coerente e, consequentemente, chegar nos objetivos que você precisa. Como que funciona a estrutura do texto dissertativo? Tem uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão, né? Na introdução é onde a gente apresenta o tema e a nossa opinião sobre aquele tema. No desenvolvimento é onde eu argumento, onde eu coloco os meus exemplos, os fatos e dou caminhos para a minha opinião. E num terceiro momento, que é a conclusão, que é onde eu faço a retomada do assunto e concluo com tudo aquilo que eu argumentei. Aí você vai falar assim, não, Sora, tá muito complicado isso, eu não tô conseguindo entender, tá? Tem que fazer uma introdução, tem que fazer um desenvolvimento, uma conclusão. Como que funciona na prática? Na prática mesmo é assim. Por exemplo, a gente tem um tema, né? Então, esquece que você está fazendo uma redação sem acesso a nada. Você tem acesso. Então, quando você tem acesso à pesquisa, acesso à internet, fica mais fácil da gente conseguir construir aí os nossos argumentos. Então, eu tenho um tema e a partir desse tema eu vou realizar uma pesquisa. Então, pensa num tema, por exemplo, inclusão digital. Se eu tiver esse tema inclusão digital, como que funciona? Eu vou lá e pesquiso o que é inclusão digital. Eu sei o que é inclusão digital? Ah, sei mais ou menos, ou não sei. Pesquisa. Em cima disso, o que eu penso sobre isso? Existe inclusão digital ou não? Quando eu faço essa pergunta, se existe ou não existe, eu já estou criando a minha hipótese. A hipótese é o nosso norte para a criação do nosso texto. Então eu tenho o meu tema, já entendi o que ele é e vou começar a pensar o que eu penso sobre ele, né? Fica um pouco redundante, mas o que eu penso sobre esse tema? Então, o que eu penso? Ah, existe inclusão ou não existe? Ah, existe. Como a inclusão é realizada? Então, eu começo a fazer várias perguntas para o meu tema, né? E daí, através dessa pesquisa, eu vou norteando a minha opinião. Se lá em cima, no começo do meu texto, eu falei, existe inclusão digital, então eu tenho que ir confirmando, através de dados, através de fatos concretos, que isso acontece. Existe um projeto do governo que dá acesso às pessoas de baixa renda a um computador, um exemplo. Eu vou pegar isso como meu argumento para realmente afirmar que a inclusão digital existe. O básico é você ter repertório, você saber de informações e se perguntar, ser curioso, né? Deixa eu entender aqui, eu sou contra a inclusão digital, acho que cada um tem que se virar. Então, por que cada um tem que se virar? Você tem que justificar tudo isso, buscar os porquês, que é a questão de você de fato conseguir construir seu argumento. Então, parece complicado, mas depois que você entende a mecânica de fazer as perguntas para o tema, fica mais fácil, né? Então, assim, basicamente é entender o que o tema é,
saber sobre ele. Se você não sabe nada, pesquise. Se você tem essa opção da pesquisa, né? Quando a gente for falar do modelo Enem, tem um outro norte aí pra gente seguir. Mas aí depois dessa pesquisa que você fez, você vai falar, bom, isso eu achei interessante, isso eu achei interessante, isso eu achei interessante. Esse fato de você escolher algumas informações para utilizar como argumento é a curadoria. Aí depois de tudo isso, você consegue construir, né, a informação total, montar seu texto. Aí vem o pulo do gato, né? Quando você já separou todas as informações, você coloca lá em tópicos, né? Tudo que você separou. E daí você fala, o que eu quero colocar em primeiro lugar, o que eu quero colocar em segundo lugar. Você organiza em ordem cronológica, que isso vai aparecer no seu texto. Aí as ideias ficam muito mais fáceis de serem compreendidas, né? E até de você conseguir construir um texto. Você fala, não, eu vou falar primeiro sobre o programa, depois vou falar sobre o acesso, depois eu vou falar sobre a falta de energia elétrica no Brasil. Aí sua ideia fica mais organizada, fica muito mais fácil de você fazer esse texto. Então, para finalizar, eu vou deixar um desafio aqui para você. Eu vou deixar alguns temas bem abertos e aí eu quero que você faça o passo a passo, né? Faz a pesquisa sobre um dos temas que você escolheu, faz os questionamentos, as perguntas, as hipóteses, tenta encontrar aí os porquês dentro desse tema. Depois você vai enumerar por ordem que você queira que isso apareça no seu texto. E aí você me conta se isso já está te ajudando a organizar as ideias ou não, se foi difícil de fazer nesse movimento, nessa questão de você conseguir organizar dessa forma. Eu quero que você me conte como que foi esse processo. Aí você vai mandar ele para mim por direct, e-mail, WhatsApp, vai estar tudo aí na descrição. Pega todas as informações, manda, me conta, que eu quero saber como é que tá o processo do conhecimento. Porque estudar é partilhar e eu quero dividir um pouquinho que eu sei e juntar com um pouquinho que vocês sabem, daí vai ficando desse tamanho e vai ficar muito bonito, certo? Um beijo e até a próxima aula.